conhecida por suas belezas naturais, sua história e seus pontos turísticos. Mas o maior patrimônio da cidade é a sua gente. Mais de 1 milhão de habitantes que dão vida às ruas e avenidas, ocupam os bairros e mantêm a ilha sempre em movimento. Em cada ponto da cidade, há pessoas que entendem São Luís não apenas como um lugar onde vivem, mas como um lar. Gente que se orgulha da história e contribui para construir e preservar memórias, como a dona Iria, que há 58 anos mora em um casarão no centro histórico de São Luís. Ela se tornou guardiã da memória e do patrimônio e, por meio de um projeto, realiza a limpeza do espaço público, mantém uma horta alimentar e produz mudas para arborizar a cidade. Eu colaboro com o centro mais limpo. Tem os comerciantes, os pequenos que estão aqui no centro, tem as residências, os próprios moradores que às vezes fazem mudança e vão descartar. Entra em contato comigo, né? Eu vou lá, pego esse material, separo, a gente separa aqui. Eu estou inclusive tendo que arranjar um local, porque não dá, porque aqui eu tenho que trabalhar, eu tenho que me monetizar também. São Luís merece respeito, São Luís merece, sabe, afeto e cuidado, tanto dos órgãos públicos como também da população. O sentimento de amor pelo bairro e a preocupação em cuidar do lugar onde vivem também se refletem no exemplo de duas mulheres, Dorian e Estela. Elas participam de uma iniciativa para preservar a Praça das Árvores no bairro Coatraque, um dos mais movimentados da capital pela força do comércio. Comitê popular, onde moradores que fazem uso dos espaços livres, públicos livres, se organizaram para cuidar do ambiente. Nós temos uma praça totalmente arborizada, cuidar desse espaço público como espaço de usufruto social. Estela mora no bairro há 25 anos e diz ser feliz por contribuir para a preservação do lugar onde constrói sua história. Lindo quando eu abro o meu portão, eu vejo rodeadas de crianças brincando, os nossos filhos, netos, e aí a gente fica assim, com o coração alegre, porque eu me alegro com isso. Iria, Dorian e Estela são exemplos de pessoas que tornam São Luís melhor a partir do cuidado com o próprio bairro. Matheus é geógrafo. Como especialista, entende o valor de São Luís como cidade histórica e território em expansão. Matheus, então explica pra gente como aconteceu esse processo de descentralização dos bairros e como isso moldou São Luís ao longo dos anos. Então, para a gente tentar interpretar esse processo, a gente tem que retomar o processo inicial de ocupação da ilha de São Luís, digamos assim, de modo geral, porque houve um momento histórico que o centro não era concebido tal como é atualmente, né? Então ele era a cidade, não era só o centro histórico como a gente tem atualmente nessa dinâmica contemporânea. Toda a dinâmica da vida urbana era correlata aqui ao centro. Então isso é um modo, digamos assim, primário da vida dos bairros aqui em São Luís. E esse processo muda a partir de algumas intervenções, sobretudo do poder público, com obras de infraestrutura, que vão, digamos assim, modificar essa dinâmica que é centralizada aqui nessa região que a gente tem como centro histórico atualmente. Um ponto importante para a descentralização e expansão da capital foram as pontes, como a Ponte do São Francisco, erguida em 1970, que permitiu conectar o centro histórico ao bairro São Francisco. Antes, o acesso era somente por meio de embarcações. A ponte é um símbolo do desenvolvimento e impulsionou a criação de novos bairros. Cada bairro contribuiu e segue contribuindo para São Luís ser o que é hoje. Esse processo de ocupação maior da ilha, a gente tem bairros mais voltados à classe trabalhadora, por exemplo, a gente pode ver a própria cidade operária, que é um bairro, digamos assim, como o próprio nome já fala, que é operário, os conjuntos habitacionais a partir de investimentos do Banco Nacional de Habitação, BNH, vão surgindo aí, temos bairros como hoje Coab, Coatraque, Coama, Vinhais,
bairros aqui em torno do centro também tem esse contexto ainda de um pouco da dinâmica do centro. Então, isso implica dizer que houve, digamos assim, a constituição de novas culturas de bairros aqui em São Luís. Isso traz, digamos assim, uma identidade própria a esses bairros e, consequentemente, traz esse dinamismo, digamos assim, para São Luís como um local que tem diversas identidades a partir dos seus bairros. A identidade de um lugar é formada pelo seu povo. E no bairro Coroadinho, por exemplo, a resistência negra ecoa pelas ruas. E por aqui, na 8ª maior favela do Brasil, também tem quem faça a diferença. Jéssica é diretora do projeto Casa das Pretas, que há 6 anos oferece assistência social, fortalece a cultura e valoriza o reconhecimento da própria identidade dos moradores da região. Dessas pessoas virem e ter aqui como casa, como apoio, delas virem se enxergar, delas estudarem, delas saberem que aqui elas vão ter uma alimentação, elas vão ter um estudo, elas vão ter vivência, elas vão ter cultura, elas vão ter arte. Então, essa é a nossa importância dentro da comunidade, né? Acho que é um sonho realizado e da gente ver esses frutos, né? Oficialmente, São Luís tem 38 bairros, mas ao considerar as subdivisões e áreas informais, são mais de 300 espaços de vivência. Aos 413 anos, a capital segue em expansão, sendo ocupada, transformada, cuidada e vivida por sua gente.